as perspectivas de contratações temporárias no comércio são positivas, com a previsão de crescimento das vendas no comércio varejista ampliado para 2012 em 6,9% em relação ao ano passado. O CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, deverá registrar a contratação líquida de aproximadamente 210,8 mil empregados no comércio de setembro a novembro deste ano. Luiz Felipe Scolari, o Filipão, técnico da Seleção Brasileira pentacampeã de futebol, será um dos palestrantes da 53ª Convenção Nacional do Comércio Logista, que vai acontecer de 14 a 16 de novembro em Natal, promovido pelo CNDL, FCDL e pela CDL do Rio Grande do Norte. O evento contará também com as presenças de Flávio Rocha, Pedro Alcântara e de Fernanda Young. Voltamos aqui à nossa entrevista. Meu caro Paulo Eduardo, em quantos candidatos os advogados poderão votar? Os advogados eles podem votar em até 6 candidatos. Nós faremos pela primeira vez, utilizaremos o sistema da votação na tela, o touchscreen que nós chamamos, né? Nós contratamos uma empresa que desenvolveu esse software, então o advogado ele comparece na segunda-feira e escolhe até 6. Ele pode votar de 1 a 6 candidatos. O resultado da votação vai acontecer a partir de que horas? De imediato. Encerrada a votação, inicia-se a apuração. Já é o mesmo sistema da urna eletrônica. O próprio computador já fornece o relatório com os votos de todos. Perfeito. Guilherme, você falava há pouco no primeiro bloco uma coisa que eu gostaria de complementar, que você complementasse. O Tribunal de Justiça adota critérios a serem adotados entre os desembargadores na escolha do novo desembargador colocado na lista sextupla pela OAB? Não existem critérios, né? Não existem critérios objetivos previstos constitucionalmente. A escolha é livre pelos desembargadores, dentre aqueles 6 que forem candidatos perante o Tribunal de Justiça, o desembargador vota em 3, de forma livre, um para cada lugar da lista que será encaminhado ao governo do Estado. Paulo, a OAB, ela está satisfeita com esse atual modelo? É uma experiência, né, Nelson? Porque o sistema ele é de escolha, em princípio, como eu falei, pelo próprio segmento colegiado, nosso colegiado. Mas nós entendemos que precisamos passar por transformações. Então, essa é uma ação que nós, pela primeira vez na história da OAB do Rio Grande do Norte, nós adotamos pela escolha da classe em relação aos nomes. Vamos ver o resultado, né? Até para podermos aprimorar para o futuro, porque nós temos outros pensamentos, outras ideias em relação ao quinto constitucional. Nós entendemos que, além de ter uma escolha pela classe, que o representante passe a ter mandato também, que esse período dele não seja um período por prazo indefinido, e sim por um prazo definido, ele podendo ser reconduzido, como é a questão do TRE, que eu acho que aí daria mais legitimidade, daria mais oxigenação, e daria mais compromisso do advogado, não só com a advocacia, mas também com o Estado, com o jurisdicionado e com o próprio tribunal. Isso. Guilherme Pinto, eu tenho uma pergunta aqui do advogado Igor Rentes. Ele me pede para perguntar o seguinte: a escolha do quinto constitucional para os tribunais, bem como os ministros, como você falou, da Suprema Corte, além de se configurar uma decisão política, pode ser interpretada como algo contrário à ideia da separação entre os poderes? É a pergunta que faz o advogado, por mim, o Igor Rentes, por meu intermédio. Não, em princípio eu não enxergo como uma intromissão de poderes, até porque quem participa desse processo, além do próprio tribunal, é a OAB, que não é um poder constituído, certo? Eu não enxergo dessa forma, não. O que existe dentro da própria magistratura é alguma controvérsia sobre a instituição do quinto constitucional. Desde os anos 30 já é uma tradição que se incorporou ao nosso direito, sempre respeitada, sempre bem acolhida pelos tribunais, mas há controvérsia porque os membros do tribunal não vão ser magistrados de carreira. Eles vão vir da OAB e vão vir do Ministério Público de outras carreiras, ou seja, não fizeram concurso específico para juiz. Então, existe essas controvérsias em adotar posições pessoais, existe essa controvérsia. E existe também pensamentos contrários, que afirmam que há uma oxigenação dos tribunais, uma melhoria da prestação jurisdicional, essa oxigenação vindo pessoas de fora, menos carreiristas e mais engajados com outros setores da sociedade. Tem argumentos de um jeito e de outro. Eu, de minha parte, só poderia acentuar que o nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte tem tido uma certa, digamos assim, satisfação
com os membros que recebe do Quinto Constitucional, a exemplo da atual presidente desembargadora Judite, que é proveniente do Quinto Constitucional, do desembargador Caio Alencar, uma figura respeitadíssima no mundo jurídico e que veio do Quinto Constitucional, e mais historicamente nós temos a figura mais emblemática do nosso tribunal em todos os tempos, que veio do Quinto Constitucional, que foi o desembargador Seabra Fagundes. Muito bem. Paulo, qual o papel do jovem advogado, dos jovens, nesta eleição de 2012? Hoje nós temos um contingente significativo de novos advogados. Nelson, só para ter uma ideia de como há uma renovação. Quando eu iniciei o meu primeiro mandato, nós tínhamos 5.500 inscrições na OAB. Hoje nós temos aproximadamente 11.000 inscrições. Ou seja, em 6 anos de administração, nós entregamos muito mais carteiras do que em 74 anos da história da OAB. Então é um segmento crescente, né, que a OAB do Rio Grande do Norte tem essa preocupação com esse advogado, de inseri-lo no mercado do trabalho, mas também oferecer condições para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho através dos nossos cursos. E qual foi a nossa ideia de dar divulgação, da publicidade, para que haja um envolvimento da advocacia como um todo e haja um engajamento no sentido de que ele possa escolher o seu representante, né? Não como uma pessoa que é seu amigo, mas uma pessoa que saberá, digamos assim, responder pelos anseios de uma sociedade e saberá representar os advogados quanto desembargador na condição que ele for alçado. Ô Guilherme, qual é o custo para o Tribunal de Justiça ao realizar uma eleição como essa? Para o Tribunal de Justiça, absolutamente nenhum. Nenhuma. A escolha dessa lista, até pelo eleitorado que é muito pequeno, são apenas os próprios desembargadores, somente 14 desembargadores, já que um está vago, uma das vagas exatamente vai ser preenchida, e isso ocorre numa sessão normal do tribunal, não há um custo adicional para o judiciário essa eleição. Contudo, certamente haverá custo para a OAB, que está promovendo todo esse trabalho desde há muito tempo já, não é verdade? E qual seria exatamente esse custo, Paulo? Nelson, existe um custo porque nós mobilizamos todo o segmento no Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia desse custo, nós realizaremos a eleição no mesmo dia, no mesmo horário, no sistema utilizando a informática, as novas ideias de tecnologia, em Natal, Açu, Macau, Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros. São 6 cidades envolvidas, além da nossa da capital, que será feita no Centro de Convenções. Então, há um custo da contratação dessa empresa, há um custo no deslocamento, há um custo de publicidade que nós realizamos, porque nós nos comprometemos com os candidatos de fazer essa divulgação, da OAB própria fazer a divulgação, para que evitasse a disparidade entre um candidato e outro no tocante à publicidade. Então, há um custo estimado, eu acho que em torno de 20 a 30 mil reais. De 20 a 30 mil reais. Exatamente. Uma eleição dessa, o candidato aqui com 20 candidatos, por exemplo, os candidatos têm estipulado também uma previsão de custo individual? Não se exige isso, mas claro que eles têm o custo que é fazer a visita, porque o grande mote dessa eleição é o candidato sair do seu escritório e visitar os advogados, né? Fazer com que os advogados se sensibilizem à sua proposta, né? O que ele pensa do judiciário, qual é a ideia dele como representante da OAB no segmento do Tribunal de Justiça. Então, claro que eles investem, porque usam as redes sociais, né? Tem que visitar os advogados, tem que viajar. Hoje nós temos advogados em todos os interiores do nosso estado. Temos as subsecionais, que facilita isso, né, que é uma aglomeração maior de advogados, mas dentro de Natal, por exemplo, nós temos hoje 70% a 80% dos advogados estão concentrados em Natal. E cada um tem seu escritório, para você chegar, você tem que visitar. Então há esse custo também de deslocamento, né? Certamente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.